Amados, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os que nos visitam hoje, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que veio prestigiar a apresentação do seu filho, ou de algum parente próximo, um pouco mais distante. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se acolhidos pela igreja, amém? E para nós é uma honra receber os irmãos aqui, tendo em vista que cada vez a gente vê mais que há um despertar da nossa parte como pais, no cuidado com as crianças, em estarmos juntos, estarmos presentes, talvez a nossa geração passada falhou muito nisso, e essa geração agora ela vem despertando, vem aprendendo mais, com os erros do passado. O erro ele só serve se ele deixar esse exemplo de ensinamento, se houver uma mudança. Então, glória a Deus por isso. Muito bom que a sua criança te viu aqui, que você veio prestigiar ela. Isso é muito importante para ela e para nós é uma honra receber vocês aqui também. Amém? Amém? Glória a Deus. Hoje a pastora Eliane, então, nos incumbiu de estar trazendo uma palavra aqui para nós compartilharmos. Eu queria que você compartilhasse junto comigo Romanos, capítulo de número 13. Você é a Bíblia, verso de número 8. Romanos, capítulo de número 13, verso de número 8. O texto nos diz assim, a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 13, verso de número 8. Diz assim, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Vamos repetir, diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que eu vos amei. Ameis uns aos outros, pois quem ama cumpriu a lei. Amém. Amados, como é precioso, eu quero começar essa palavra aqui com uma pergunta. A pergunta é essa aqui, Deus te ama? Quero te perguntar isso agora. Deus te ama? Porque com toda certeza, amados, você tem uma convicção desse amor de Deus. Com toda certeza, cada um de nós aqui fomos alcançados pelo amor de Deus. Fomos alcançados pelo toque dele. De alguma forma, você se sente amado por Deus. Eu, particularmente, eu gosto muito da manhã, quando a gente acorda e vê o sol ali brilhando, principalmente num dia de folga, onde nós não vamos trabalhar. Para mim, eu sinto aquele sol ali, o clarear de um novo dia, eu sinto como se fosse o amor de Deus para a minha vida. E isso é de fato o amor de Deus. Muitos se sentem, obrigado, Joaquim. Muitos sentem o amor de Deus nos seus filhos. Ficou ruim para me ouvir aqui, não sei os irmãos. Nos seus filhos, ou seja, quando você vê o seu filho, por exemplo, correndo na sua casa. Eu particularmente amo os meus filhos, e amo ver o Carlos Eduardo fazendo, até aprontando lá em casa. Eu amo ver ele aprontando, porque para mim é uma alegria ver ele com saúde, nesses últimos dias agora nós temos gastado muitos isqueiros lá em casa. Direto tem que comprar um isqueiro. Eu falo, pastor, o que está acontecendo com os isqueiros? Ela fala, o Carlos Eduardo, Então, para mim, eu amo ver ele com saúde, ver ele ali andando, brincando, subindo nas coisas e fazendo bagunça. Amo ver a Carol também frutificando, crescendo. Então, aí eu sinto o amor de Deus, Às vezes você sente o amor de Deus na saúde. Por exemplo, quando você acorda, você tem disposição para você ir trabalhar, você tem disposição para curtir um dia, para curtir sua família, e ali você contempla dessa forma o amor de Deus. De alguma forma você percebe, até mesmo as pessoas que hoje nos visitam, talvez pela primeira vez, que não tem tanto contato com essa palavra, elas podem, dentro dessa pergunta, dizer, eu sinto que eu sou amado por Deus. Quantos sentem que são amados por Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus.
E esse texto aqui, amados, ele expressa isso. Por quê? Porque aqui fala assim que nós temos uma dívida eterna. Esse texto fala de uma dívida eterna. Por que de uma dívida eterna? Porque, por exemplo, se eu pegar o dinheiro emprestado com alguém, né, no dia que eu vou lá, por exemplo, e recebo, eu vou lá e pago esse dinheiro. Se eu pegar uma ferramenta emprestada com alguém, né, no dia que eu terminar aquele trabalho, eu vou lá e entrego essa ferramenta de volta para a pessoa. Só que aqui esse texto ele afirma que nós, né, sempre vamos ficar devendo algo. O que nós sempre vamos ficar devendo? O texto fala, vê que o seu irmão fala assim: sempre nós vamos ficar devendo. Sempre estaremos em dívida. Diga aí para o seu irmão, diga assim: sempre estaremos em dívida. O amor. Por quê? Porque nós somos banhados pelo amor. Ficou ruim aqui, Wallace? Vou continuar seu microfone para ele consertar. Amados, então, sempre nós estaremos em dívida, então, no amor. Por que isso? Porque Deus ele nos amou de uma forma tão grandiosa, de uma forma tão extraordinária, que nós nunca vamos conseguir expressar, nunca vamos conseguir pagar essa dívida e quitarmos essa dívida. O amor de Deus por cada um de nós que estamos aqui é um amor que não tem como ser pago, não tem como ser nutrido, não tem como ser você satisfazer, sanar essa dívida. Sempre nós vamos ficar em dívida em algo. E esse algo que nós vamos ficar em dívida, esse texto afirma, é o amor. E é sobre isso que eu quero falar hoje com os irmãos aqui nessa oportunidade. Por quê? Eu coloquei o tema dessa palavra, a dívida, né? Porque hoje nós estamos falando dessa paternidade de Deus. Essa paternidade de Deus, ela nos banhou num nível tão profundo, tão sobrenatural. E esse nível foi no amor. Então nenhum de nós que estamos aqui podemos falar: olha, né, eu não me sinto amado por Deus. De alguma forma você se sente amado por Deus. Lá na minha célula, quando nós iniciamos, o líder falava assim: Tidu, ele falou assim: respira. Aí nós respirávamos, ele falou: agora sinta, esse é o amor de Deus por você. Você continua respirando. Nós ficávamos muito alegres com isso. Só que hoje, especificamente, né, eu quero falar sobre um pouco mais profundo, sobre duas partes desse amor de Deus, que eu vou denominar ela aqui como o amor radical de Deus. Quero compartilhar sobre essas duas partes. Por quê? Porque o amor de Deus ele não nos gera dúvida. Nós temos convicção, né, desse amor de Deus, nós temos convicção do toque de Deus. Mas eu queria compartilhar com os irmãos sobre o amor de Deus que é expressado na graça. Diga comigo: o amor de Deus que é expressado na graça, e o amor de Deus que é expressado na misericórdia. O amor de Deus, amado, ele na Bíblia e também em alguns estudos que a gente vai tendo aqui na igreja, nós vamos perceber que o amor de Deus ele é denominado como um amor ágape. O que significa esse amor ágape? É um amor incondicional. O que é um amor incondicional? É que ele não está limitado a condições. Por que você ama, por exemplo, o seu filho? E por que você talvez não ama, né, com a mesma expressão de amor, talvez alguém que te dá muito trabalho lá no seu trabalho? Porque há uma condição, né? O seu filho te banha tanto de amor, que até, né, igual eu falei para os irmãos, até a forma deles darem trabalho nos deixa maravilhados. Mas isso ao mesmo tempo é um amor condicional. O amor de Deus por nós é um amor incondicional. Por exemplo, aqui nós temos várias pessoas aqui que não congregam aqui conosco. Eu não conheço você. Talvez eu já vi você aqui na porta buscando seu filho, mas há várias pessoas que eu não conheço. Mas eu quero te dizer, Deus te conhece. E se você falar assim: pastor, tudo bem, mas do jeito que eu estou aqui hoje, Deus me ama, eu não tenho dúvidas disso. Por quê? Porque o amor de Deus é um amor incondicional.
Quando nós falamos de um amor incondicional, nós falamos de não há nada que você pudesse fazer, e não há nada que você possa fazer, que possa fazer com que o coração de Deus mude, para que ou te amar mais ou te amar menos. Não, a palavra de Deus diz que Ele já nos amou. Você pode declarar e diga assim: Deus já nos amou. Quando nós falamos sobre esse amor radical de Deus, que é o amor da graça, nós denominamos que a graça é um favor de Deus imerecido. Por quê? Porque a graça de Deus é a parte de Deus que nos salvou. A graça de Deus é a parte de Deus que nos arrancou da condenação, que nos arrancou do pecado e que nos deu condições agora de sermos declarados filhos de Deus. A graça de Deus aqui em Efésios capítulo 2, no verso 19, eu vou estar lendo aqui para andar mais rápido para os irmãos, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, e que em outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, diga todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, diga assim: Deus é riquíssimo em misericórdia. Continua aqui, pelo seu muito amor que nos amou, ou seja, Deus nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, diga assim: a salvação não veio de mim, ela é o dom que Deus nos deu. Eu continuo aqui, não das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que no outro tempo eram gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, diga, mas agora em Cristo, ou seja, salvos, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Jesus Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo de dois homens um novo homem, fazendo paz, e pela cruz nos reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando nele as inimizades, e vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe, aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai, em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amados, esse texto aqui de Efésios, ele fala de que maneira essa graça nos alcançou, né? De que maneira foi que essa graça nos alcançou? Nós podemos dar aqui a oportunidade de cada um testemunhar e falar de onde Cristo te alcançou. Onde foi que Cristo te alcançou? O primeiro versículo fala: quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, foi lá que Ele nos alcançou. Isso é esse favor imerecido. Deus nos salvou, amados, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus não nos salvou porque um dia nós decidimos vir para a igreja.
Deus não nos salvou porque um dia nós falamos: olha, eu não vou beber mais, eu não vou fumar mais, eu não vou roubar mais. Não. Tudo isso é apenas consequência desse favor de Deus. Qual o favor? Um favor imerecido. Por quê? Porque no dia em que Ele nos encontrou, amado, nós estávamos cobertos pela sujeira do mundo. Nós estávamos cobertos por todo tipo de imundície. E Ele não olhou a imundície. Ele olhou para nós naquela situação ali, estendeu a mão para nós e falou: vamos embora desse lugar. Vamos embora desse lugar. Então esse amor radical que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, nesse ponto, fala de graça. Nós não merecíamos, amados, essa graça. Ao contrário, o que nós merecíamos? Eu posso calcular pela minha vida, o que eu merecia? O que será que eu merecia? Amados, eu estava afundado numa vida de adultério, eu estava afundado numa vida de mentira, numa vida de podridão, de engano, de roubo e tantas outras coisas mais. O que eu merecia, a minha vida já falava o que eu merecia, mas o que eu recebi? Né? A palavra fala que pela vida que nós estávamos trilhando, nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos que do céu viesse a ira, o peso da mão dele, que o peso da mão dele fosse forte sobre nós e fizesse com que nós pagássemos tudo que nós cometemos, e fizesse com que a mão pesada de Deus pudesse nos pressionar a nível de nós começarmos a nos espremer. Por quê? Porque era obra, né? Era resultado das obras que nós, né, praticávamos. Era resultado da obra que eu praticava. O que eu merecia não era que Ele estendesse a mão e me arrancasse dali, mas era que Ele me deixasse ali perecer e morrer naquele lugar. Isso era o que era justo, mas não foi isso que Ele fez. Quantos entendem isso? Que glória a Deus. Romanos capítulo de número 10, o capítulo de número 3, verso 10 e o 12 diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Então aqui hoje nós estamos em muitas pessoas. Não tem nenhum de nós aqui que poderia dizer: olha, eu não falhei, eu não cometi esse erro, né, que o pastor está falando, eu não estava nessa lama que o pastor está dizendo, eu não estou nessa lama que o pastor está falando. Não, a Bíblia fala: não existia nenhum justo sequer. Eu falhei, mas cada um de nós que estamos aqui também falhamos. Na continuidade diz assim: não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Por quê? Qual é o resultado daquela obra que nós praticávamos, senão a vergonha? Não há quem faça o bem, e não há um só. Romanos 3, 23 fala: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós não estamos falando aqui para um grupo, e talvez para uma parte desse grupo. Não, essa palavra serve para todos nós. Todos nós estávamos andando em caminhos tortuosos, todos nós estávamos andando por caminhos que não agradavam o coração de Deus, todos nós estávamos trilhando percursos que ofendiam diretamente a santidade de Deus, o poder de Deus, quem Ele é. Nós não representávamos o nosso Pai, nós não representávamos Ele, né? O céu, ele se mostraria justo, trazendo sobre nós a recompensa, ou seja, a ira de Deus. O que é que era justo para a minha vida? Que eu pudesse sofrer naquele lugar que eu estava. O que é justo para você também? Justo, o que é normal, ciclo da vida normal? Que você pudesse sofrer os danos daquilo que você plantou, que você pudesse pagar cada migalha daquela que você, pelo mal, pela ofensa que veio dentro do seu coração, você praticou. Isso é que era justo. Aqui em Romanos 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a terra, sobre a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e agem com injustiça. Ou seja, tinha um cálice, né, preparado para nós, um cálice de ira. No momento que Deus chegasse, Ele iria requerer de nós aquilo que é justo. O que é justo? O que nós plantamos
Chegou a hora de você colher. Se você plantou na carne, você vai colher a injustiça na carne. Se você plantou para o mundo, você vai colher o inferno e a morte. Só que não foi isso que nós vimos, né? Não foi isso que nós observamos. Romanos 6:23 fala assim que, vamos repetir isso, todos um diga assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, o salário do que nós estamos cometendo é a morte e, o inferno. Mas eu quero te perguntar, o que Ele te deu? O que Ele me deu? Esse é o amor radical de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não quis assim. Literalmente, Ele não quis assim. Deus, em uma extrema demonstração de amor, totalmente merecido, Ele resolveu pagar o preço pela nossa condenação. Ele resolveu por si mesmo pagar o preço da nossa condenação. O ofendido, quem era mais ofendido disso? Deus. Sabe o que Ele resolveu? Ele resolveu nos dar o perdão. Você pode repetir isso, diga assim: eu recebi perdão de Deus. Mas não somente o perdão, Ele resolveu também pagar o preço da nossa condenação. O que significa isso? Ele não somente resolveu ser o nosso amigo, mas Ele resolveu também limpar a nossa barra lá fora. Ele não nos trouxe apenas para um relacionamento, não, Ele nos deu o céu, que nós vamos morar nele daqui a um tempo, em nome de Jesus. O que é isso? Isso é a graça de Deus. Isso aí é o que nós não merecíamos, mas foi o que Ele deu. Totalmente por amor a nós, Ele resolve dar o seu Filho como pagamento da nossa dívida, e recompensar pelo pagamento da nossa dívida irresponsável, dissoluta com o pecado. Romanos 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, vamos repetir isso, diga assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que Deus fez? Deu o Filho dele. Para quê? Pagar os nossos pecados. Não vou trazer vocês apenas para um relacionamento, mas eu quero também limpar a barra de vocês. Uma certa vez, eu quero ser breve nesse testemunho aqui, mas Deus ministra no meu coração de compartilhar ele. Uma certa vez nós estávamos cuidando de uma célula de crianças, e aí eu ministrei Jeremias 3,14, quando diz assim: arrependei-vos, ó filhos rebeldes, arrependei-vos, porque eu vos disposei. Ou seja, eu me arrependo dos seus maus caminhos, por quê? Porque eu me casei com você. Aí na sequência do texto diz: e eu vos levarei de volta para casa, diz o Senhor. Isso é precioso. E eu lembro que eu estava ministrando lá ali na região do Sem Terra para as crianças. E eu disse para eles: sabe o que significa isso? Era como se o marido tivesse encontrado a esposa em adultério. Eu explicando para as crianças, olha para você ver o detalhe. E ele encontrasse aquela esposa em adultério e falasse para aquela esposa: vamos para casa. E ela fala: não, mas calma aí, eu estou com esse rapaz aqui, vamos para casa. Vamos para casa agora. Deixa isso tudo aí, vamos para casa, porque eu vou cuidar de você. Aí o menininho levantou do meio e falou assim: eu quebrava a cara dela na hora. Aí eu falei para ele: mas não foi isso que Deus fez com a gente. Por quê? Porque muitas vezes, amados, os nossos caminhos, muitas vezes não, é certo. O que eu estou falando aqui é certo. É mais certo do que a morte sobre a vida de cada um de nós. Nós vamos embora desse lugar. O que eu vou te falar aqui é muito mais certo do que isso. Nós todos que estamos aqui ofendemos o Senhor. Nós todos que estamos aqui, nós merecíamos algo muito pesado sobre a nossa vida. Mas não foi isso que Ele quis fazer conosco. O que Ele quis fazer conosco é nos estender a mão, nos arrancar daquele lugar e nos dar condição para viver uma nova vida com Ele, nos céus, guardado nas regiões em que Ele preparou para nós. Você consegue entender esse amor? Porque aquela criança não conseguiu entender. Porque ela vive num ambiente onde as coisas são dessa forma. Mas nós também vivemos num ambiente onde as coisas são dessa forma. Mas Deus não vive nesse ambiente. Antes dele querer que a gente fizesse algo por Ele, Ele fez algo por nós.
Quantos recebem esse amor em nome de Jesus? Eu quero te perguntar, qual foi o dia que fizemos o bem para Ele? Qual foi o dia que deixamos as nossas vestes brancas e sem pecados? Qual foi o dia em que fizemos algo pelo Senhor? Onde está o mínimo de esforço para merecermos essa graça? Jamais poderíamos alcançar com as nossas mãos o que o nosso Pai nos deu com amor. Jamais nós poderíamos alcançar esse amor e esse lugar incomparável. Que dia? Qual foi o dia? Eu te pergunto pela minha vida mesmo. Qual foi o dia em que, quando eu estava lá morto nos meus delitos e pecados, eu falei, eu preciso fazer algo de bom para Deus? Não. Eu estava saindo de uma casa de prostituição. Quando eu entrei dentro do ônibus, e aí ele falou assim, hoje eu te alcancei. Olha para esse lugar, porque hoje é a última vez que você entra nesse lugar novamente. Ele me encontrou quando eu estava morto nos meus delitos e meus pecados, e me deu uma nova vida. Foi assim que Ele nos encontrou, e encontrou cada um de nós que estamos aqui. Mas eu quero compartilhar também isso com os irmãos, sobre outro extremo do amor de Deus, que é o extremo da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão e piedade. O outro extremo dessa graça, desse amor, na verdade, radical de Deus, é a posição do amor de Deus que está na misericórdia. Você pode estender sua mão e dizer assim, meu Pai é o Pai de misericórdia. O amor de Deus que nos alcançou por meio da sua graça é nominado como um amor ágape, ou seja, um amor incondicional. Está aí o cerne desse nível de amor, misericórdia de Deus. Deus estará conosco independentemente das situações em que nós encontramos. Deus sempre vai estar conosco independente da situação em que nós encontramos. Você pode repetir, diga assim, Deus sempre vai estar comigo, independentemente da situação que eu me encontrar. Você sente isso mesmo no seu coração? No lugar mais alto, no lugar mais nobre, num dia de bonança, num dia de vigor, num dia de saúde total, de obediência total, obediência em qualquer situação, Deus vai estar comigo lá nesse lugar. Você pode repetir isso comigo? Deus vai estar comigo nos meus melhores dias. Mas tem um detalhe também, na lama, na queda, na miséria, na falta, na escassez, no final da vida, na doença, na desobediência, incondicionalmente, o amor dele sempre será encontrado nos filhos. Na maior diversidade que nós passarmos, amado, nós nunca estaremos desamparados do amor de Deus. O amor de Deus, ele é sério. Sabe onde que eu vejo isso daqui com mais clareza? É porque o amor de Deus não está naquilo que você vai fazer amanhã. O amor de Deus, ele já foi dado a você. Vou explicar melhor para você entender. Amanhã, por mais que você possa falhar, amanhã, por mais que você possa se encontrar em uma situação totalmente difícil, isso não vai mudar o que Ele já fez por você. Nós já estamos banhados no amor de Deus. Nós não vamos ser banhados amanhã, nós não vamos ser banhados hoje porque nós viemos no culto. Não, nós já somos banhados no amor de Deus. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Aqui em Romanos 8, 37 ao 39, o apóstolo Paulo expressa isso dessa forma aqui, escrevendo assim, ó. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Diga assim, por meio daquele que nos amou. Olha para o seu irmão com carinho e fala assim, Deus não vai te amar. Ele já te amou. Você recebe isso na sua vida? Porque estou certo, na continuação do versículo diz assim, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as que ainda vão vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
poderá me separar do grande amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar desse lugar. Nada poderá nos arrancar desse lugar. Nós já estamos nele. Mas que você possa falar, pastor, eu estou vivendo momentos, dias tão difíceis. Você já foi banhado pelo amor de Deus. Tem uma dívida que ninguém pode mais, que nós nunca vamos poder pagar ela. Nós já fomos banhados por esse amor grandioso do Senhor. Uma das certezas mais radicais dessa forma de amar de Deus é de fato que Ele já nos amou. Você pode declarar isso? Deus já me amou. Ele não precisa de nem mais nenhuma prova de amor. Ele já nos amou, como diz o apóstolo, a cruz, a graça, o evangelho, a igreja, a família, tudo isso é uma forma dele expressar que Ele já nos amou. Ao mesmo tempo, a outra verdade que também nós não podemos mais fazer nada. Nada nós podemos fazer para adquirir mais do amor dele. Porque Ele já nos deu um amor que nos cobre por inteiro. Vira o seu irmão com carinho e diga assim: o amor dele me encobriu por inteiro. Glória a Deus. Isso volta, amados, totalmente para Ele. Isso volta todas as coisas para Deus. Tudo é dele. Tudo vem dele. Tudo. Isso volta totalmente para Ele. E sabe o que isso causa dentro de mim e de você? Repita comigo: constrangimento. Constrangimento. Esta é de fato a palavra que se encaixa nessa sensação no coração que nós sentimos agora. Constrangimento. Não há merecimento. Não há mão humana. Não há vanglória, como diz lá o apóstolo Paulo, no 3,27 de Romanos, ele diz assim: onde está logo a jactância? Ou seja, onde está o orgulho? Onde que está o orgulho de eu falar, Deus me ama porque eu fiz tal coisa, Deus me ama porque eu sou isso, ou porque eu sou aquilo? Não. Deus me ama porque Ele decidiu me amar de uma forma incondicional. Quantos entendem isso? De glória a Deus. Então esse orgulho é excluído por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. É a continuação do versículo. Agora eu quero só resumir isso aqui e já finalizar com os irmãos. Você sabe por quê? Porque essa outra maneira radical, que é a misericórdia de Deus, dele demonstrar o amor da misericórdia, me aponta para a vida de Jonas. O que Jonas merecia, eu te pergunto? Quando ele fugiu da direção de Deus, dirigindo para Tarso, em vez de ir para Nínive, quando Deus tinha indicado ele para ir. O que Jonas merecia quando o coração altivo dele, e cheio de orgulho dele, né, e de vontade própria, viajava naquele mar? O que Jonas merecia? O que Jonas merecia quando as tormentas tomavam aquele barco a fim de destruí-lo? O que Jonas merecia quando aquele barco balançava para um lado e para o outro, Deus querendo destruir aquele barco? O que Jonas merecia? O que Jonas merecia quando os marinheiros lá daquele barco estavam totalmente atormentados? O que ele merecia? Te faço essa pergunta hoje. O que ele merecia quando lá dentro do grande peixe, dentro do estômago daquele grande peixe, já sendo preparado para ser destruído, como nutriente para aquele peixe, ele vai e clama? O que ele merecia? Quando ele desobedeceu a Deus, tomou os rumos dele, e aí ele vai, né, cai dentro daquela situação, ele entra dentro daquela condição onde o mar ali se enfurece, o povo dentro daquele barco lança ele no mar, vem um grande peixe, engole ele. O que ele merecia? Se você estivesse lá do lado dele, o que você ia falar que ele merecia? Talvez qualquer um de nós estivesse lá e falasse assim: aí, ó, o que você merece é isso mesmo, Jonas, isso é seu. Jonas capítulo de número 2, verso número 1 e 2 diz assim, ó: quando Jonas estava dentro daquele grande peixe, dentro do estômago daquele grande peixe, a palavra de Deus diz assim: e orou Jonas ao Senhor. Repita comigo: e orou Jonas ao Senhor seu Deus. Olha, eu vou continuar aqui, olha da onde que ele orou. Das entranhas do grande peixe, e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor.
E ele respondeu: do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. O que Jonas merecia? Era justo que Jonas sofresse e pagasse o dano, né, que ele mesmo procurou. O que Jonas estava vivendo ali naquele momento era o que ele mesmo procurou. Jonas que desobedeceu, Jonas que foi para uma outra cidade e não obedeceu a Deus, Jonas que trilhou o caminho que levou ele para as tormentas das águas daquele mar, Jonas que trilhou o caminho que levou ele para o ventre daquele grande peixe. O que era justo ali? Deixa esse homem ser, né, totalmente consumido por esse grande peixe. Deixa esse homem ser consumido por esse grande peixe. Por quê? Porque ele plantou essas coisas. Ele plantou, ele escavou esse caminho, ele fez essa estrada, ele abriu essa cova. Então deixa ele lá dentro para ele morrer. Só que o que foi que ele recebeu quando ele orou dentro daquele grande peixe? A palavra do Senhor, Jonas capítulo de número 2, verso 9, diz assim, 2 verso 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O que Deus diz para aquele grande peixe? A Bíblia não relata, não. A Bíblia só fala que o peixe ouviu a voz de Deus e foi lá na beira da praia e vomitou Jonas. Essa é a outra extremidade do amor de Deus. Também é um ponto assim que é muito forte no amor dele. Você sabe o que Deus é? Deus é misericordioso. Talvez você trilhou um caminho, amado. Talvez nós trilhamos alguns caminhos, que esses caminhos que nós trilhamos foi como covas que foram sendo abertas para que nós depois fôssemos sepultados. Talvez os caminhos que nós trilhamos foi como espadas bem afiadas para poder nos perfurar logo mais adiante. Talvez os caminhos que nós desenhamos foram caminhos que levavam à morte. Mas eu queria te falar, o que Deus fez com você quando Ele te viu nesses caminhos? Porque tem uma outra pergunta, quando eu pergunto para você o que Jonas merecia, eu falo, o que você merecia então? O que eu merecia? Porque quando nós, amados, ouvimos a voz de Deus, muitas vezes nós não queremos obedecer à voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus, vai para Nínive, nós queremos ir para Tarso, por quê? Porque nós somos orgulhosos, muitas vezes presunçosos, muitas vezes com o coração duro. E nós trilhamos um caminho que gera grandes consequências. Você pode repetir isso comigo e dizer assim: alguns caminhos que eu trilhei geraram grandes consequências, consequências amargas. Mas eu quero te perguntar, o amor de Deus também te alcança nesse lugar. O amor de Deus também nos alcança nesse lugar. O amor de Deus também nos alcança nos nossos erros, nas nossas falhas. Você sabe por quê? Porque Ele alcançou Jonas lá naquele lugar. Ele pode te alcançar também nesse lugar que você vive. Ele pode ir te buscar, sabe por quê? Que essa é outra extremidade do amor dele. Ele age com misericórdia. Meu Deus, mas essa pessoa ela não merecia isso, essa pessoa merecia sofrimento, essa pessoa ela merece pagar por isso. Conversa de ser humano. Conversa de ser humano. Sabe por quê? A conversa de Deus com Jonas foi: peixe, vai lá, lança ele, vomita ele na beira da praia. Por quê? Porque eu estou dando uma nova oportunidade para ele. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?